Meus irmãos, muita paz. Que Jesus abençoe-nos a todos nós. No dia 31 de março de 1869, desencarna o apóstolo da fé raciocinada, o gigante Allan Kardec. E o que seria de agora em diante para a humanidade? Mas em nenhuma época da história da humanidade a Terra ficou ao abandono. Nem mesmo na Idade Média, que foi o período de sombras e de maiores trevas para a humanidade, a Terra ficou desassistida. Nesse mesmo período, o alto envia dos planos mais altos à ribalta terrena os espíritos luminosos de Jean Rus, que seria Allan Kardec mais tarde, de Giordano Bruno, de Joana d'Arc e de Francisco de Assis, o poverelo, a grande estrela da Idade Média, o mais perfeito símile de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Kardec desencarna em Paris no ano de 1869. Mas acontece que nesse mesmo ano o alto envia um apóstolo de Jesus à Terra. Nasce na Índia em 2 de outubro de 1869, Mohandas Karamchand Gandhi. É incrível, meus irmãos, a precisão, a presteza. Um vai, o outro vem. Como sabemos, o Oriente é o berço espiritual da humanidade. As raízes das grandes religiões do mundo estão na Pérsia, na Caldeia, no Egito, na Índia. Na Índia, segundo a tradição da Bhagavad Gita, a sublime canção, há a existência dos avatares. Um avatar é um espírito muito evoluído que vem em missão mudar os destinos do mundo. O príncipe Siddhartha Gautama, da casta Sakyamuni, o Buda, foi um grande avatar. Nosso Senhor Jesus Cristo, o maior avatar a pisar o solo abençoado do planeta em todos os tempos. Mas aquela criancinha, Mohandas Karamchand Gandhi, mais tarde seria considerado em toda a Índia e em todo o mundo o Mahatma, a grande alma, um avatar. A doutrina espírita, meus irmãos, vem esclarecer sobremaneira essas questões das missões. No capítulo Mundo Espírita ou dos Espíritos, há um item que trata da escala espírita, que é a posição que cada espírito ocupa ao longo do tempo no decorrer de sua evolução. Essa escala obedece a 3 ordens. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Segunda ordem, bons espíritos. Primeira ordem, espíritos puros. Quando o espírito, na sua evolução, adentra a segunda ordem dos bons espíritos, começa a ter responsabilidades maiores e é designadas certas tarefas e missões para ele realizar. Então, meus irmãos, substituamos o termo avatar por espírito em missão. Desencarna Allan Kardec e o alto envia à Terra um grande espírito com uma missão dificílima. Quando Mohandas Karamchand Gandhi nasceu, em 1869, o domínio do Império Britânico estava há séculos
firmemente estabelecido na Índia. Quando ele morreu, em 1948, a independência da Índia era uma realidade universal. Gandhi foi o principal arquiteto dessa libertação extraordinária. Mas como foi possível isto? Gandhi causou à Inglaterra, territorialmente, a perda de 3/4 de seu império. De um lado, todo o poderio econômico, toda a tecnologia, todos os exércitos modernamente adestrados dos ingleses. Do lado oposto, meus irmãos, um homem frágil fisicamente, envolto apenas num lençol branco. Seus instrumentos de ação e persuasão eram simples: o exemplo, o jejum, a meditação, o perdão, o sacrifício da própria vida, mas principalmente a prática invencível da ahimsa e da satyagraha. Ahimsa, a não violência, e a satyagraha, o apego à verdade. Mas a grande arma de Gandhi, meus queridos amigos, era ele mesmo, sua própria alma de Mahatma. E o que foi possível uma vez na Índia, será possível sempre, em toda parte. Basta querer e acreditar. Sabemos que houve uma seleção na constelação do cocheiro, uma seleção espiritual, num planeta chamado de Cabra, ou Capela. Aqueles espíritos foram degradados para a terra, foram recebidos pelo coração amoroso do Mestre Jesus e, através da reencarnação, se estabeleceram no planeta, dando origem a 4 grandes civilizações. O Egito, 6.000 anos, a maior civilização de todos os tempos, com seus monumentos sempre com o olhar perdido e voltado para o horizonte, a revelar e a denotar toda a saudade que o espírito egípcio sentia de todo mundo que não voltava mais, de seres amados e de paisagens que ficaram para trás. Outro grupo pertenceu aos índios europeus no planalto da Pérsia e do Irã, onde procederam todas as correntes da raça branca. Em Israel, um terceiro grupo, aquele país que veio com a missão de pontificar para a história a crença no Deus único. Mas é na Índia, onde vieram os espíritos degradados com fortes preconceitos, que criaram o sistema de castas dos rajás e dos párias. Mas é a Índia da grande mensagem da reencarnação, da Bhagavad Gita, a sublime canção dos Mahatmas, as grandes almas, Krishna e Arjuna, e da grande alma da Índia, o Mahatma Gandhi. Foi ali, num povo degradado, com fortes preconceitos, que reencarna Gandhi. Para libertar aquele povo, tinha que primeiro uni-lo, pois era um povo dividido pelo absurdo sistema de castas. Se Gandhi houvesse vivido na Índia, meus irmãos, há 3.000 anos atrás, seu nascimento teria sido envolto em mitos e sua juventude em milagres. Mas à luz do século XIX, a sua origem foi comum e a sua infância normal. Mohandas Karamchand Gandhi nasceu em 2 de outubro de 1869 em Porbandar, cidade de à beira-mar, próximo a Bombaim. Seu pai,
O senhor Karamchand não tinha instrução e era até inocente, mas era considerado incorruptível e respeitado tanto no seio da família como na sociedade indiana. Sua mãe, Putlibai, também iletrada, mas muito devota à religião hindu, Gandhi era encantado com a santidade de sua mãe, com sua natureza profundamente religiosa. Na escola, Gandhi achou difícil aprender a matemática. No futuro, ele diria: meu intelecto deve ter sido preguiçoso e minha memória não desenvolvida na última encarnação. Mas ele veio mesmo, foi para desenvolver a intuição. O menino Mohandas, muito tímido, ao fim do horário escolar, corria para casa, faltava-lhe a confiança e a iniciativa de falar com quem quer que fosse. Mas a seguir, meus irmãos, assuntos sérios reclamaram a atenção do menino, pois Gandhi casou-se na idade de 13 anos. A noiva, Kasturbai, também tinha 13 anos. Os pais haviam feito o contrato nupcial, mas nada lhes disseram, até que os preparativos para as núpcias ficassem prontos. Duas crianças inocentes, de todo Guinaras, se atirariam ao oceano da vida apenas com as experiências de uma anterior encarnação para as guiar. Assim, Gandhi descreveu o cruel costume do casamento de crianças. Era a instituição indiana da família conjunta, com mais de 30 pessoas morando na mesma casa. Afirma Gandhi: não perdi tempo. Assumi logo a autoridade de marido. Kasturbai não podia sair sem minha permissão. Quando queria brincar na rua, se via obrigada a pedir ao marido, que frequentemente dizia não, pois era ciumento. Mas ela era teimosa, insistia, ele ficava cada vez mais aborrecido. Por isso mesmo passavam dias sem se falar. Chamam algumas análises apressadas Gandhi de machista, autoritário, com mulher escrava, mas precisamos analisar essa conjuntura, o meio, da mesma forma que chamam Paulo de machista. Precisamos analisar o contexto da época, meus irmãos. E não é possível que não analisemos essa relação de Gandhi com sua esposa menina dentro de um casamento aos 13 anos de idade. Costume bárbaro daquele povo degradado. Mas o diário de Kasturbai sobre o marido revela uma faceta amorosa, carinhosa, cheia de ternura de Gandhi para com Kasturbai. O pai de Mohandas Karamchand Gandhi desencarna em 1885. Gandhi demonstrou interesse pela medicina, mas se fizesse advocacia, seria primeiro-ministro de seu estado natal. Um amigo da família sugeriu um curso feito na Inglaterra com as melhores promessas de êxito. A perspectiva de uma permanência no exterior emocionou Gandhi. Um tio objetou que os advogados na Europa se vestiam tão desavergonhadamente como os ingleses. Putlibai, sua mãe, impôs a Gandhi o juramento de que não tocaria em vinho, nem em mulher, nem em carne. E lá vai Gandhi para sua maravilhosa jornada em Londres, que o amadureceria para o que viria a desempenhar mais tarde. A vida britânica
era muito estranha, meus irmãos, aos olhos do jovem Gandhi. Gandhi sempre ansiou por se colocar em harmonia com seu ambiente. Em Londres, equivocadamente, Gandhi andou macaqueando os cavaleiros ingleses para entrar em sintonia com a chamada vida britânica, mas se sentia mal. Ele mais tarde reconheceu isso, e essa razão pela qual, anos mais tarde, ele adotaria o lençol enrolado folgadamente até os joelhos como seu traje. Outras transformações estavam se registrando no campo religioso, fora do hinduísmo. Gandhi, em Londres, encontrou-se com a senhora Helena Blavatsky e a senhorita Annie Besant e conheceu tudo sobre a teosofia. Leu o Velho Testamento, que o entediou, não conseguindo prosseguir na leitura, mas ao ler o Novo Testamento, ficou enlevado, impressionadíssimo. O Sermão da Montanha foi direto ao seu coração. Bem-aventurados os humildes, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essas palavras do Cristo, meus irmãos, penetraram na acústica de sua alma como uma doce melodia vinda de regiões ignotas. Recordavam-lhe a Bhagavad Gita dos hindus, a sublime canção. E ficamos a perguntar quem era de fato Gandhi. Quando as dúvidas me acossavam, dizia ele, quando as desilusões me fitavam em plena face, e quando não via sequer um raio de esperança no horizonte, voltava-me para Bhagavad Gita e achava um versículo para me confortar. E eu começava imediatamente a sorrir. Mas Gandhi, naquele instante, encontrara algo que superava a própria Bhagavad Gita. Eram os ensinamentos de Jesus, o meigo rabi da Galileia. Tanto isto é verdade, que quando Gandhi se encontra com Rabindranath Tagore, o maior poeta da Índia, ele diz a Tagore, esse Jesus é extraordinário. O seu Sermão da Montanha é insuperável. Se fossem queimados todos os livros da humanidade e só restasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Isto dito por um hindu, meus irmãos, é extraordinário, é maravilhoso. Era um apóstolo de Jesus na terra, mas que acreditava na religião natural, em que falava Jean-Jacques Rousseau, de dentro para fora, não ao contrário. Tanto assim que quando os ingleses tentam impor a religião cristã na Índia, exercendo a ferro e fogo o seu domínio sobre as consciências, a voz de Gandhi se levanta e com sua autoridade moral imensa, ele diz: aceito Cristo e o seu evangelho, mas não aceito o vosso cristianismo. Há um episódio quando Gandhi enfrentava um soldado que ameaçava ele e seus amigos com a baioneta. Gandhi dizia: soldado, és cristão? O soldado respondeu: sim, sou cristão. Gandhi volta a perguntar: já leste o Sermão da Montanha? O soldado responde: sim, já li. Replica Gandhi: e por que vens de tão longe, de além-mar, para oprimir o povo indiano? Cumpro ordens, responde o soldado. Gandhi reafirma:
E se a ordem fosse para matar teu filho, matarias? O soldado ficou em silêncio, ao que Gandhi arrematou: se és cristão, a quem deves obedecer então? Ao mestre Jesus ou aos tiranos que governam teu país? Então, meus irmãos, o período em Londres foi importantíssimo para o preparo intelectual e espiritual de Gandhi. Foi lá, em Londres, onde Gandhi travou conhecimento com Jesus. A vida começou para Gandhi depois dessa fase de estudos. E quem diria que aquele rapaz tímido seria um realizador, ganharia estatura e confiança e mudaria a face do mundo. Gandhi, quando regressa à Índia, seu filho Arilal já tinha 5 anos. Sua mãe Putlibai havia morrido. Não o avisaram, fato este que o revoltou sobremaneira. Era as mazelas da cultura hindu, e Gandhi já era um espírito cosmopolita. Sua esposa era uma linda mulher jovem, e foi a partir daí que Gandhi passou a amá-la verdadeiramente. A primeira experiência como advogado, Gandhi fracassou. Foi em Bombaim. Teve uma causa, mas mostrou-se tão excessivamente tímido a ponto de não abrir a boca no tribunal e cedeu a vez a um colega. Foi quando aconteceu o grande incidente que mudaria sua vida para todo sempre. Numa viagem sua à África do Sul, Gandhi envolveu-se neste incidente. Uma demanda judiciária exigiu sua presença na cidade de Pretória. Ele foi, tomou o trem para a viagem noturna e entrou num compartimento de primeira classe, com seu bilhete de primeira classe. Na província de Natal, um homem branco entrou num compartimento, olhou para o intruso escuro e retirou-se, para reaparecer momentos depois com 2 funcionários da estrada de ferro que ordenaram a Gandhi que fosse para o carro de bagagens. Gandhi protestou, mostrando seu bilhete de primeira classe, mas eles insistiram que ele tinha que sair. Gandhi não saiu, ficou. Em consequência, os funcionários foram buscar 3 policiais que pegaram Gandhi e as suas malas e o atiraram na plataforma da estação. O choque deste incidente, meus irmãos, escreveria Gandhi anos mais tarde, mudou o curso de toda a minha vida. Poderia ter voltado ao trem e ocupado um lugar na terceira classe, mas Gandhi preferiu ficar a madrugada inteira na estação. Fazia frio nas montanhas, mas ele ficou ali sentado a noite inteira, tremendo e meditando. Por causa desse episódio, em vez de permanecer 1 ano na África do Sul, como era previsto, ele mandou buscar a família e lá ficou por cerca de 21 anos, durante os quais defendeu a causa dos estrangeiros indianos na África, onde aumentou enormemente a sua figura moral e intelectual, mas também se transformou em líder e advogado de grande projeção. Esse episódio, meus irmãos, fez o homem Gandhi, mas é verdade também que o homem Gandhi foi maior que o episódio, pois outros indianos haviam sido expulsos de compartimentos por um homem branco e haviam aceito acomodações mais modestas. Mas naquela madrugada fria, na sala de espera da estação, um jovem advogado indiano de apenas 24 anos de idade
começou a considerar-se um Davi, indo ao encontro do Golias da dominação racial. Mas por que Gandhi? O que foi que o pôs em marcha para a grandeza mundial? Terá sido sorte? Destino? Não, meus amigos. Ele tinha uma missão dada por Deus a cumprir. E é nela que vamos mergulhar agora. Mas o certo é que aquele homem branco, hoje esquecido, e aqueles 3 policiais permanecerão para sempre como símbolos que despertaram o gigante adormecido. Gandhi não era jamais um ser passivo. Era pacífico, mas tinha coragem. Era um líder de massas, mas não usava a violência. Jamais. No dia 5 de abril de 1931, foi a primeira pá de cal colocada por Gandhi no jogo britânico. Foi a Marcha do Sal. O sal da liberdade, como dizia ele, contra o imposto do sal que era da Índia. Como os indianos pagaram imposto pelo seu próprio sal. O mundo inteiro viu aquilo, meus irmãos. Gandhi, o homem santo, enrolado num lençol branco, entra na praia, no mar de Nova Delhi, pega um punhado de sal e diz: o sal é de Deus, então é nosso também. E milhares de seguidores repetem um gesto: o sal é de Deus, então é nosso também. Ali os ingleses começaram a perder a autoridade moral. Autoridade esta que eles não detinham mais. Mas santo de casa, meus queridos irmãos, não faz milagres. Jesus teve Judas. Gandhi iria conseguir libertar a Índia, mas o preço seria a divisão. Gandhi teve o seu Pedro, a pedra do trabalho, que foi Nehru. Mas Gandhi também, a semelhança de Jesus, teria o seu Judas, que foi Jinnah. Por causa deste homem, Jinnah, a Índia foi dividida e foi criado o Paquistão. Todos os instantes da missão de Gandhi, Jinnah se interpôs a ele. Gandhi poderia repetir como Jesus: quantas vezes eu quis juntar vossos filhos e filhas como a galinha junta o pintinho, os seus pintinhos embaixo das asas, mas não quisestes. Mas valeu a pena. Gandhi mostrou ao mundo o poder da não violência e libertou a Índia do Império Britânico. Mas isso só aconteceu depois do último jejum. A falta de coragem de assinar a libertação da Índia. Mas aquele jejum, Gandhi não sobreviveria, desencarnaria. E aí, então, só então, no dia 15 de julho de 1947, a Inglaterra assina a liberdade da Índia. O primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, sempre dizia: eu não gosto de me encontrar com esse homem. Cada vez que encontro-me com ele, tenho a impressão que ele me fará da Inglaterra a sua Índia como possessão. Mas um ano depois da Inglaterra ter assinado a liberdade da Índia, Gandhi dizia repetidamente: se não me matarem, eu terei fracassado. Então, meus irmãos, no dia 25 de janeiro
de 1948, quando ele caminhava para orar, um jovem muçulmano chamado Godse dispara 3 tiros em Gandhi, num ato fanático. Gandhi morre pronunciando o nome de Deus, Oyo Rama. O mundo estava consternado. Os indianos em profundo desespero. Mas o mais emocionante, toda a Inglaterra chorava a perda de Gandhi como se fosse um filho seu. O vice-rei das negociações com Gandhi nos grandes conclaves sobre a libertação da Índia, Lord Mountbatten, vai dar notícia e não aguenta e cai em prantos, abraçado a sua esposa, a vice-rainha, Alberto Einstein, em lágrimas, dá o seguinte depoimento: futuras gerações dificilmente acreditarão que tenha passado sobre a face da terra em carne e osso um homem como Gandhi. Era um apóstolo de Jesus na terra, mesmo sendo hindu, meus irmãos. Para nós espíritas, a lição do apego à verdade que libertará e a não violência. Digamos, como Gandhi dizia, a não violência é o artigo número 1 da minha fé, mas é também o último artigo do meu credo. Então, meus queridos irmãos, o legado de Gandhi é a coragem, a sua lição, a verdade, a sua arma, o amor, a sua vida, um monumento. Dizia Gandhi: se um só homem viver a plenitude do amor, aniquila o ódio de milhões. Por isso, meus irmãos, amemos, façamos da nossa vida um país de bênçãos. E no final desta encarnação, possamos dizer: dediquei a minha vida a algo de bom, de útil ao mundo. Tive um ideal belo, nobre, como, por exemplo, o ideal espírita. Então, meus queridos amigos e irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Namastê, o Deus que está em mim, saúda o Deus que está em você. Um beijo na alma.